Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Mosaicos e Miscelâneas. Meu nome é Daniela e eu estou aqui hoje para dar continuidade à leitura de Harry Potter e o Enigma do Príncipe. Nós começaremos agora o capítulo 11, A Ajudinha de Hermione. Tal como Hermione previra, os períodos livres do sexto ano não eram as horas de abençoada descontração imaginadas por Rony, mas aquelas em que se tentava dar conta da vasta quantidade de deveres que eram passados. Não somente eles estavam estudando como se tivessem exames diariamente, mas as aulas em si estavam exigindo mais do que nunca. Harry mal entendia metade do que a professora McGonagall dizia ultimamente. Até Hermione precisava lhe pedir para repetir as instruções uma ou duas vezes. Por incrível que pudesse parecer, e para a raiva crescente de Hermione, de repente, poções se tornaram a matéria em que Harry se saía melhor, graças ao príncipe mestiço. Agora esperavam que os alunos realizassem feitiços não verbais, não apenas em defesa contra as artes das trevas, mas em feitiços e transfiguração também. Era frequente Harry olhar para os colegas na sala comunal ou à hora das refeições e constatar que o esforço os deixava púrpura, como se tivessem exagerado em o aperto você sabe onde, embora ele soubesse que, na realidade, estavam tentando realizar feitiços sem pronunciar os encantamentos em voz alta. Era um alívio ir para as estufas. Em herbologia, estavam lidando com plantas mais perigosas que nunca, mas pelo menos tinham permissão de xingar em voz alta se um dos tentáculos venenosos os agarrasse inesperadamente pelas costas. Um dos resultados da enorme carga de trabalho e das horas frenéticas em que praticavam os feitiços não verbais foi que Harry, Rony e Hermione não tinham arranjado tempo para visitar Hagrid até aquele momento. Ele parara de fazer refeições à mesa dos professores, um mau sinal. E, nas poucas ocasiões em que tinham se encontrado nos corredores ou nos jardins, misteriosamente ele não os vira nem ouvira seus cumprimentos. Precisamos ir nos explicar, disse Hermione, olhando para a enorme cadeira vazia de Hagrid, à mesa dos professores, ao café da manhã do sábado seguinte. Hoje de manhã temos os testes de quadribol, lembrou Rony, e devíamos estar praticando o feitiço Água-mente para o Flitwick. Mas, afinal, explicar o quê? Como é que vamos dizer a ele que detestávamos aquela matéria idiota? Não detestávamos, protestou Hermione. Fale por você. Eu ainda não me esqueci dos explosivins, replicou Rony de mau humor. E vou dizer uma coisa, escapamos por pouco. Você não ouviu Hagrid falando daquele irmão retardado dele. Se tivéssemos ficado, íamos acabar ensinando o grupo a amarrar os cordões dos sapatos. Odeio essa história de não falar com o Hagrid, exclamou Hermione, aborrecida. Iremos até lá depois dos testes de quadribol, Harry tranquilizou-a. Ele também sentia falta de Hagrid, embora, como Rony, achasse que estavam melhor sem o grupo em suas vidas. Mas, pelo número de pessoas que se inscreveram, os testes podem levar a manhã toda. Sentia-se ligeiramente nervoso com a ideia de enfrentar sua primeira tarefa como capitão. Não sei por que, de repente, a equipe ficou tão popular. Ah, fala sério, Harry, impacientou-se Hermione. Não foi o quadribol que ficou popular, foi você. Você nunca foi tão interessante e, para ser sincera, nunca foi tão desejável. Rony engasgou com um pedaço grande demais de peixe salgado. Hermione lançou-lhe um olhar de desprezo e retomou a conversa com Harry. Agora todo mundo sabe que você esteve dizendo a verdade, não é? O mundo bruxo teve de admitir que você estava certo sobre o retorno de Voldemort e que realmente o enfrentou 2 vezes nos últimos 2 anos. E sobreviveu às 2. E agora estão chamando você de o eleito. Bem, fala sério. Você não entende porque as pessoas estão fascinadas por você? Hein, Harry? De repente, Harry começou a achar o salão principal muito quente, embora o teto ainda se apresentasse frio e chuvoso.
E sofreu toda aquela perseguição do ministério que tentou passar a imagem de que você era instável e mentiroso. Ainda dá para ver as marcas das detenções em que aquela mulher maligna fez você escrever com o próprio sangue. Mas você sustentou sua história. Ainda dá para ver as marcas deixadas pelos miolos que me agarraram no ministério. Olhe, disse Rony, sacudindo as mangas para cima. E não foi nada mal você ter crescido uns 30 centímetros no verão, concluiu Hermione, sem dar atenção a Rony. Ai, tadinho do Rony. Eu sou alto, insistiu Rony, ilogicamente. O correio coruja chegou. As aves mergulharam pelas janelas salpicadas de chuva, espalhando pingos de água em todo o mundo. A maioria dos alunos estava recebendo mais correspondências que o normal. Pais ansiosos queriam saber notícias dos filhos e, por sua vez, tranquilizá-los de que tudo corria bem em casa. Harry não recebera nada desde o início do trimestre. Seu único correspondente habitual agora estava morto. E, embora ele tivesse alimentado esperanças de que Lupin fosse lhe escrever ocasionalmente, até ali tinha se desapontado. Ficou, portanto, muito surpreso ao ver a alvíssima Edwiges circular entre as corujas castanhas e cinzentas. A ave pousou diante dele, trazendo um embrulho grande e quadrado. Um instante depois, um embrulho idêntico foi deixado à frente de Rony, esmagando sob seu peso sua coruja minúscula e exausta, Pichitinho. Ah! Exclamou Harry, abrindo o embrulho e encontrando um exemplar novo de Estudos Avançados no Preparo de Poções, enviado pela Floreios e Borrões. Que bom, disse Hermione satisfeita. Agora você pode devolver aquele exemplar rabiscado. Ficou maluca? Não vou devolver nada. Olhe, estive pensando. Harry tirou o exemplar velho de dentro da mochila e deu um toque de varinha na capa, murmurando. De findo! A capa se soltou. Ele fez o mesmo com o exemplar novo. Hermione ficou escandalizada. Trocou então as capas, deu um toque de varinha em cada uma e disse: Reparo. Ali estava o exemplar do príncipe, disfarçado de livro novo, e o exemplar novo da Floreios e Borrões, parecendo de segunda mão. Vou devolver o novo a Slughorn. Ele não pode se queixar. Custou 9 galeões. Hermione comprimiu os lábios, expressando sua raiva e desaprovação. Mas foi distraída por uma terceira coruja que pousou à sua frente, trazendo o exemplar do Profeta Diário. Abriu depressa e correu os olhos pela primeira página. Morreu alguém conhecido? Perguntou Rony, num tom deliberadamente displicente. Fazia a mesma pergunta toda vez que a amiga abria o jornal. Não, mas houve novos ataques de dementadores e uma prisão. Excelente! De quem? Perguntou Harry, pensando em Bellatrix Lestrange. Stanislau Schumpeck, informou Hermione. Que? Exclamou Harry, pasmo. Stanislau Schumpeck, condutor do popular transporte bruxo Noitibus, foi preso sob suspeita de atividades ligadas aos comensais da morte. O Sr. Schumpeck, 21 anos, foi detido ontem à noite após uma blitz na casa dos Clapham. O Lalau, comensal da morte? Admirou-se Harry, lembrando o rapaz espinhento que conhecera 3 anos antes. Nem pensar. Ele podia estar dominado por uma maldição impérios, argumentou Rony. Nunca se sabe. Parece que não, replicou Hermione, que continuava lendo. Diz aqui que ele foi preso depois que o ouviram confessar sobre os planos secretos dos comensais da morte em um bar. Ela ergueu a cabeça com uma expressão perturbada no rosto. Se estivesse mesmo dominado por uma maldição impérios, ele jamais ficaria por aí fofocando os planos deles, não é? Pelo jeito, ele estava tentando fingir que sabia mais do que realmente sabia, falou Rony. Não foi ele que disse que ia ser ministro da magia quando estava paquerando aquelas vilas? É, foi, respondeu Harry. Não sei que brincadeira é essa de levarem o Lalau a sério. Provavelmente o ministério quer mostrar serviço, comentou Hermione franzindo a testa. As pessoas estão aterrorizadas. Você soube que os pais das gêmeas Patil querem que elas voltem para casa? E já tiraram Heloísa Medium da escola. O pai a levou ontem à noite. Que? Exclamou Rony, arregalando os olhos para Hermione. Mas Hogwarts é mais segura do que a casa dos alunos. Tem de ser. Temos aurores e todos aqueles feitiços de proteção a mais, e temos Dumbledore.
Acho que não temos Dumbledore o tempo todo, replicou Hermione muito baixinho, olhando para a mesa dos professores por cima do profeta. Você ainda não reparou? Na semana passada a cadeira dele esteve vazia tantas vezes quantas de Hagrid. Harry e Rony olharam para a mesa dos professores. A cadeira do diretor estava de fato desocupada. Agora que parara para pensar, Harry não via Dumbledore desde a aula particular da semana anterior. Acho que ele saiu para resolver algum assunto da ordem, arriscou Hermione em voz baixa. Quero dizer, as coisas parecem bem sérias, não é? Harry e Rony não responderam, mas Harry sabia que estavam pensando a mesma coisa. Acontecera um incidente horrível na véspera. Tinham achado Anna Abbott na aula de herbologia para lhe informar que a mãe fora encontrada morta. Desde então, não tinham mais visto a colega. Quando deixaram a mesa da Grifinória, 5 minutos depois, para ir ao campo de quadribol, passaram por lá Lila Brown e Parvati Patil. Harry, lembrando o comentário de Hermione que os pais das gêmeas Patil queriam tirá-las de Hogwarts, não se surpreendeu ao ver as duas grandes amigas cochichando aflitas. O que o surpreendeu foi ver Parvati de repente cutucar Lila, enquanto Rony emparelhou com elas, e Lila se virar e dar um enorme sorriso para o garoto. Rony piscou e, hesitante, retribuiu o sorriso. Instantaneamente, mudou seu modo de andar, empertigando-se como um pavão. Harry resistiu à tentação de rir, lembrando que o amigo também se controlara quando Malfoy lhe quebrara o nariz. Hermione, no entanto, assumiu um ar frio e distante durante a descida para o estádio sob a chuva fria e nevoenta, e saiu para procurar um lugar nas arquibancadas, sem desejar boa sorte a Rony. Conforme Harry previra, os testes ocuparam a maior parte da manhã. Metade dos alunos da Grifinória parecia ter comparecido, desde os do primeiro ano, que seguravam nervosos uma seleção de horríveis vassouras velhas de escola, até os do sétimo, que, por serem muito mais altos que os demais, apresentavam um ar tranquilo e superior. Este último grupo incluía um rapaz robusto de cabelos duros que Harry imediatamente reconheceu do expresso de Hogwarts. A gente se encontrou no trem, no compartimento do velho Slug, disse confiante, destacando-se da multidão para apertar a mão de Harry. Cormac McLaggen, goleiro. Você não fez o teste ano passado, fez? Perguntou Harry, notando a corpulência de McLaggen e considerando que ele provavelmente bloquearia os 3 aros de gol sem sequer se mexer. Eu estava na aula hospitalar quando fizeram os testes, disse McLaggen, expressando segurança. Comi meio quilo de ovos de fada mordente para ganhar uma aposta. Certo, disse Harry. Bem, se puder esperar lá. E apontou para a lateral do campo, perto do lugar em que Hermione estava sentada. Pensou ter visto uma ligeira contrariedade perpassar a fisionomia de McLaggen e ficou imaginando se o colega esperava um tratamento preferencial pelo fato de ambos serem favoritos do velho sluguinho. Harry resolveu começar por um teste básico, pedindo aos candidatos para se dividirem em grupos de 10 e voarem uma vez em volta do campo. Foi uma boa decisão. Os 10 primeiros eram calouros e não podiam ter ficado mais claro que não estavam habituados a voar. Apenas um dos garotos conseguiu se manter no ar por mais de alguns segundos, e foi tal a sua surpresa que ele em seguida bateu em uma das balizas. Vai ser um ótimo jogador de quadribol. O segundo grupo era formado por 10 das garotas mais bobas que Harry já encontrara na vida, e que, quando ele apitou, simplesmente ficaram rindo demais e se agarrando umas nas outras. Entre elas, Romilda Vane. Quando mandou-as saírem do campo, obedeceram muito contentes e foram sentar nas arquibancadas, de onde ficaram perturbando todo mundo. O terceiro grupo engavetou na metade da volta em torno do campo. A maior parte do quarto grupo não tinha trazido vassouras. O quinto grupo era formado por alunos da Lufa-Lufa. Se tiver mais alguém aqui que não seja da Grifinória, berrou o Harry, que estava começando a se sentir seriamente aborrecido, por favor, se retire agora. Fez-se silêncio, e logo 2 aluninhos da Corvinal saíram correndo do campo, abafando risadinhas. Depois de 2 horas, muitas reclamações e vários acessos de raiva,
um deles envolvendo uma Comet 260 acidentada e vários dentes partidos, Harry descobrira 3 artilheiros. Kate Bell, que voltava ao time após um excelente teste, uma novata, Demelza Robbins, particularmente ágil em se desviar de balaços, e Gina Weasley, que voara melhor que todos os candidatos e, de quebra, marcara 17 gols. Artilheira. Harry, embora satisfeito com suas escolhas, ficara rouco de tanto gritar com os muito descontentes, e agora estava enfrentando batalha semelhante com os batedores recusados. Esta é a minha decisão final, e se não desimpedirem o campo para os goleiros, vou azarar todos vocês, urrou ele. Nenhum dos batedores selecionados possuía a antiga genialidade de Fred e George, mas Harry ficou razoavelmente satisfeito. Jaquito Pix, um terceiranista baixo, mas de peito largo, que conseguira fazer um galo do tamanho de um ovo na nuca de Harry, batendo um balaço com ferocidade, e Cadu Colt, que parecia franzino, mas tinha uma boa pontaria. Eles agora tinham ido se reunir aos outros nas arquibancadas para acompanhar a seleção do último membro da equipe. De propósito, Harry deixara o teste dos goleiros para o fim, na esperança de ter um estádio menos cheio e menos pressão sobre os envolvidos. Infelizmente, porém, todos os candidatos recusados e um bom número de pessoas que aparecera para assistir aos testes depois de um demorado café da manhã tinham engrossado a multidão, agora maior que nunca. Quando um goleiro voava até as balizas, a multidão incentivava ou vaiava com igual disposição. Harry olhou para Rony, que não conseguia controlar seu nervosismo. Tivera esperança de que a vitória na partida decisiva do semestre anterior o curasse, mas agora vira que não. Um delicado tom de verde coloria o rosto do amigo. Nenhum dos primeiros 5 candidatos pegou mais que 2 gols cada. Para desapontamento de Harry, Cormac McLaggen defendeu 4 dos 5 lançamentos. No último, no entanto, voou exatamente na direção oposta. A multidão riu e vaiou, e o rapaz voltou para o chão, rangendo os dentes. Rony parecia prestes a desmaiar quando montou a sua Clean Sweep 11. Boa sorte! Gritou uma voz das arquibancadas. Harry se virou, esperando ver Hermione, mas era Lila Brown. Ele teria gostado muito de tapar o rosto com as mãos, como fez a garota pouco depois, mas achou que, como capitão, devia demonstrar um pouco mais de coragem e preparou-se para assistir ao teste de Rony. Não precisava ter se preocupado. O amigo defendeu 1, 2, 3, 4, 5 penalidades seguidas. Feliz e se contendo a custo para não fazer coro aos gritos da multidão, Harry se voltou para McLaggen para lhe comunicar que, infelizmente, Rony vencera, mas deparou com a cara vermelha do rapaz a centímetros da sua. Recuou rápido. A irmã dele não se empenhou de verdade, disse McLaggen em tom de ameaça. Havia uma veia latejando em sua têmpora, como a que Harry muitas vezes admirara no tio Walter. Ela facilitou para o irmão. Besteira, reclamou Harry friamente. Esse foi o que ele quase perdeu. McLaggen chegou mais perto de Harry, que desta vez enfrentou. Me dá outra chance. Não, você teve a sua chance. Defendeu 4. Rony defendeu 5. Rony é o goleiro, ele conquistou o lugar honestamente. Saia da minha frente. Harry pensou por um momento que o rapaz fosse lhe dar um soco. Mas ele se contentou em fazer uma careta e se afastou, enfurecido, aparentemente vociferando ameaças para o ar. Quando Harry se virou, encontrou a nova equipe sorrindo para ele. Parabéns, disse rouco. Vocês voaram realmente bem. Você foi genial, Rony. Desta vez, era realmente Hermione que vinha correndo das arquibancadas. Harry viu Lila sair do campo com Parvati, com uma expressão mal-humorada no rosto. Rony parecia extremamente prosa e até mais alto do que o normal ao se virar sorrindo para a equipe e para Hermione. Depois de marcar o primeiro treino para a quinta-feira seguinte, Harry, Rony e Hermione se despediram do resto da equipe e se dirigiram à casa de Hagrid. Um sol aguado tentava romper as nuvens, agora que finalmente parara de chuviscar. Harry sentia muita fome. Esperava que houvesse alguma coisa para comer na casa de Hagrid.
pensei que você ia perder o quarto pênalti, comentou Rony, contente. Foi um arremesso esperto da Demelza, você viu, com um ligeiro efeito. Foi, você foi magnífico, disse Hermione, parecendo achar graça. Fui melhor que o McLaggen, disse ele em tom muito satisfeito. Vocês viram ele saindo na direção oposta no quinto? Parecia que tinha sido confundido. Ah! Para a surpresa de Harry, Hermione ficou bastante vermelha ao ouvir isso. Rony não notou. Estava ocupado demais descrevendo carinhosamente cada uma das penalidades em detalhe. O enorme hipogrifo cinzento, bicuço, estava amarrado à frente da cabana de Hagrid. Bateu o afiadíssimo bico quando os garotos se aproximaram, virando a cabeçorra para eles. Nossa! Exclamou Hermione nervosa. Ele ainda dá medo, não acham? Fala sério, você já montou nele, disse Rony. Harry se adiantou e fez uma profunda referência para o hipogrifo, mantendo o contato visual com o animal sem piscar. Segundos depois, Bicuço se curvou também. Como vai indo? Perguntou Harry em voz baixa, aproximando-se para acariciar as penas de sua cabeça. Sente falta dele? Mas você está bem aqui com Hagrid, não é verdade? Oi! Gritou uma voz. Hagrid saíra de um canto da cabana, usando um grande avental florido e trazendo um saco de batatas na mão. Seu enorme cão, Canino, que o acompanhava de perto, deu um tremendo latido e avançou para os garotos. Para trás! Ele vai comer seus dedos. Ah, são vocês. Canino cumprimentava Hermione e Rony aos pulos, tentando lamber suas orelhas. Hagrid parou, olhou-os por uma fração de segundo e depois virou as costas e entrou na cabana batendo a porta. Ah, não! Exclamou Hermione, apreensiva. Não se preocupem, disse Harry mal-humorado, indo até a porta e batendo com força. Hagrid, abre! Queremos falar com você. Não houve resposta dentro da casa. Se você não abrir a porta, vamos arrombá-la, ameaçou Harry puxando a varinha. Harry! Exclamou Hermione chocada. Não é possível! É sim, retrucou Harry. Cheguem para trás. Mas, antes que pudesse continuar a falar, a porta se escancarou e Hagrid surgiu com um ar agressivo e, apesar do avental florido, decididamente assustador. Sou um professor, urrou para Harry. Um professor Potter. Como se atreve a ameaçar arrombar a minha porta? Peço desculpas, senhor, disse Harry, sublinhando a última palavra enquanto guardava a varinha no bolso interno de suas vestes. Hagrid pareceu confuso. Desde quando você me chama de senhor? E desde quando você me chama de Potter? Ah, muito esperto, rosnou Hagrid. Muito engraçado. Ganhou, não é? Muito bem, então entrem, seus ingratinhos. Resmungando sombriamente, ele recuou para deixá-los passar. Hermione entrou depressa atrás de Harry, muito assustada. Então, disse Hagrid rabugento, enquanto Harry, Rony e Hermione se sentavam à sua enorme mesa de madeira. Canino descansou imediatamente a cabeça no joelho de Harry, babando-lhe as vestes. Que foi? Sentiram pena de mim? Concluíram que eu estava solitário ou outra coisa qualquer? Não, retorquiu Harry. Queríamos ver você. Sentimos saudade de você, disse Hermione, trêmula. Sentiram saudade, foi? Perguntou Hagrid, bufando. Tá bem. Ele andou pisando forte pela casa, preparando chá em sua enorme chaleira de cobre, entre resmungos. Por fim, bateu na mesa, diante dos garotos, 3 canecas, verdadeiros baldes, cheias de chá escuro e um prato de bolinhos duro com frutas secas. A fome de Harry era suficiente até para encarar a comida de Hagrid, e ele se serviu logo. Hagrid, arriscou Hermione timidamente, quando ele veio se sentar à mesa e começou a descascar batatas com uma violência tal que sugeria que cada uma lhe fizera uma grande afronta. Nós queríamos continuar a estudar trato das criaturas mágicas, sabe? Hagrid deu outro enorme bufo pelo nariz. Harry pensou ter visto algumas melecas irem para as batatas e intimamente agradeceu que não fosse ficar para o jantar. Queríamos sim, insistiu Hermione, mas não conseguimos encaixar suas matérias nos nossos horários. Sei, tornou a concordar Hagrid. Houve um estranho ruído de sucção e todos se viraram para olhar. Hermione deixou escapar um gritinho e Rony saltou da cadeira,
Deu a volta à mesa e foi examinar uma barrica a um canto, em que tinham acabado de reparar. Estava cheio de bicos, que se contorciam e lembravam larvas de 30 centímetros de comprimento, brancas e viscosas. Que é isso, Hagrid? Perguntou Harry, tentando parecer interessado em vez de enojado, mas largando seu bolinho. Vermes gigantes, respondeu ele. E quando eles crescem, viram? Indagou Rony, apreensivo. Não viram nada. Comprei esses aqui para alimentar Aragog. E, inesperadamente, ele caiu no choro. Hagrid, exclamou Hermione, levantando-se e contornando a mesa para evitar a barrica e abraçar o amigo pelos ombros trêmulos. Que aconteceu? Ele... Hagrid engoliu em seco, seus olhos de besouro vertendo lágrimas ao mesmo tempo em que enxugava o rosto no avental. Aragog, acho que está morrendo. Ficou doente no verão e não melhorou. Não sei o que vou fazer se ele... Estamos juntos há tanto tempo. Hermione deu palmadinhas carinhosas no ombro de Hagrid, parecendo completamente perdida, sem saber o que dizer. Harry sabia como ela estava se sentindo. Já tinha visto Hagrid presentear um dragão bebê feroz com um ursinho de pelúcia. Já o tinha visto ninar enormes escorpiões com sugadores e ferrões, tentar argumentar com o brutamontes estúpido que era seu irmão, mas esta agora talvez fosse a sua fantasia com monstros mais incompreensível. Aragog, a gigantesca aranha falante que morava no âmago da Floresta Proibida e da qual ele e Rony tinham escapado por um triz fazia 4 anos. Tem alguma coisa que a gente possa fazer? Perguntou Hermione, desconsiderando os frenéticos acenos de cabeça e caretas de Rony. Acho que não, Hermione, respondeu Hagrid com a voz sufocada, tentando conter o dilúvio de lágrimas. Sabe, o resto da tribo, da família da Aragog, está ficando meio esquisita agora que ele está doente, meio intratável. Sei, acho que conhecemos um pouco esse lado deles, insinuou Rony. Acho que não seria seguro para ninguém, a não ser eu, se aproximar da colônia neste momento, concluiu Hagrid, assoando o nariz com força no avental e levantando a cabeça. Mas obrigado pelo oferecimento, Hermione. Significa muito. Depois disso, a atmosfera ficou bem mais leve, porque ainda que Harry e Rony não tivessem manifestado a menor disposição de levar os gigantescos vermes para a aranha assassina e gargantuélica, Hagrid pareceu acreditar que teriam gostado de fazê-lo, e voltou ao seu natural. Ai, se eu soubesse que vocês teriam dificuldade em me encaixar nos seus horários, disse rouco, servindo-os de mais um pouco de chá. Mesmo que requisitassem vir a tempos... O que não poderíamos ter feito, explicou Hermione. Destruímos o estoque inteiro de vira-tempos do Ministério quando estivemos lá no verão. Deu no Profeta Diário. Ah, então. Não tinha jeito de encaixar. Desculpe eu ter sido... Entendem? Andei muito preocupado com Aragog e me passou pela cabeça que se o professor fosse a Grubble Blank... Ao que os 3 afirmaram categoricamente e mentirosamente que a professora Grubble Plank, que substituíra Hagrid algumas vezes, era uma péssima professora. Em consequência, quando se despediram ao anoitecer, Hagrid parecia muito contente. Estou morto de fome, disse Harry, depois que a porta se fechou e eles saíram apressados pelos jardins escuros e desertos. Ele largara o bolinho duro quando ouviu um ruído agourento da rachadura em um dente molar. E tenho aquela detenção com o Snape hoje à noite. Não vai sobrar muito tempo para jantar. Quando chegaram ao castelo, viram Cormac McLaggen entrando no salão principal. O garoto fez 2 tentativas de passar pelas portas. Na primeira, ricocheteou no portal. Rony meramente riu, pretensioso, e entrou no salão atrás do colega. Mas Harry perguntou a Hermione pelo braço e a fez parar. — Que foi? Exclamou ela em tom defensivo. Se alguém me perguntasse, disse ele em voz baixa, eu diria que, pelo visto, McLaggen foi confundido. E ele estava bem diante do lugar em que você se sentou. Hermione corou. Ah, tudo bem, fiz isso sim, sussurrou ela. Mas você devia ter ouvido que ele estava falando de Rony e Gina. De qualquer modo, ele é genioso.
Você viu a reação dele quando não entrou para a equipe. Você não ia querer um jogador assim. Não. Suponho que não. Mas não foi uma desonestidade, Hermione? Quero dizer, você é monitora, não é? Ai, calado, protestou ela, fazendo-o rir. O que é que vocês dois estão fazendo? Quis saber Rony, reaparecendo à porta do salão principal, desconfiado. Nada, responderam os dois juntos, apressando-se a seguir Rony. O cheiro do rosbife fez o estômago de Harry doer de fome, mas não tinham chegado a dar 3 passos em direção à mesa da Grifinória quando o professor Slughorn apareceu, bloqueando seu caminho. Harry, exatamente a pessoa que eu queria ver, cumprimentou o professor cordialmente com o seu vozeirão, enrolando as pontas dos bigodes de leão marinho e empinando a enorme barriga. Eu estava na esperança de encontrá-lo antes do jantar. O que é que você me diz de fazer uma pequena ceia nos meus aposentos? Vamos dar uma festinha com meia dúzia de astros e estrelas em ascensão. Estarão lá o McLaggen, o Zabini e a encantadora Melinda Bobbin. Não sei se você a conhece. A família é proprietária de uma grande cadeia de farmácias e, naturalmente, gostaria muito que a senhorita Granger me fizesse o prazer de comparecer também. Slughorn fez uma breve reverência para Hermione ao concluir. Era como se Harry não estivesse presente. O professor nem olhou para ele. Não posso ir, apressou-se a dizer Harry. Tenho de cumprir uma detenção com o professor Snape. Ai, exclamou Slughorn com uma cômica expressão de desapontamento. Que pena, eu estava contando com você. Bom, então vou dar uma palavrinha com Snape explicando a situação. Tenho certeza de que conseguirei convencê-lo a adiar a detenção. Vejo vocês dois mais tarde. E saiu rápido do salão. Ele não tem a menor chance de convencer Snape, comentou Harry, assim que o professor se afastou o suficiente para não ouvir. Essa detenção já foi adiada uma vez. Snape fez um favor a Dumbledore, mas não fará a mais ninguém. Eu gostaria que você fosse. Não quero ir sozinha, disse Hermione ansiosa. Harry sabia que ela estava pensando em McLaggen. Duvido que você fique sozinha. Gina provavelmente será convidada, retorquiu Rony, que não aceitou de boa vontade o fato de ter sido ignorado por Slughorn. Depois do jantar, os 3 voltaram à torre da Grifinória. A sala comunal estava apinhada, porque a maioria dos alunos já terminaram o jantar, mas os garotos conseguiram arranjar uma mesa desocupada e se sentaram. Rony, que ficara mal-humorado desde o encontro com Slughorn, cruzou os braços e ficou olhando para o teto de testa franzida. Hermione apanhou um exemplar do Profeta Vespertino que alguém largara em uma cadeira. Alguma notícia nova? Perguntou Harry. Nova não. Hermione abriu o jornal e passou os olhos pelas páginas inteiras. Olhe, seu pai está aqui, Rony. Mas não é nada de ruim, acrescentou depressa, porque o garoto olhara assustado. Só diz que ele foi visitar a casa dos Malfoy. A segunda busca na residência dos Comensais da Morte aparentemente não produziu resultados. Arthur Weasley, da Seção para Detecção e Confisco de Feitiços Defensivos e Objetos de Proteção Forjados, diz que sua equipe agiu em função de uma informação confidencial. Foi minha, disse Harry. Contei a ele na estação de King's Cross sobre o Malfoy e aquela coisa que ele estava tentando fazer o Borgin consertar. Bom, não sei se está na casa deles. Então, o Malfoy deve ter trazido tal objeto para Hogwarts. Mas como poderia ter feito isso, Harry? Perguntou Hermione, baixando o jornal, surpresa. Todos fomos revistados quando chegamos, não é? Você foi? Admirou-se Harry. Eu não. Claro que você não foi. Esqueci que você chegou mais tarde. Bem, Filch fez uma varredura em todos nós com sensores de segredos quando pisamos no saguão de entrada. Qualquer objeto das trevas teria sido encontrado. Sei que ele confiscou uma cabeça mumificada do Crabble. Então, Malfoy não pode ter trazido nada perigoso. Momentaneamente desarmado, Harry ficou apreciando Gina brincar com Arnaldo, o mini Puff, até poder contornar aquela objeção. Então alguém mandou o objeto por correio coruja, a mãe ou qualquer outra pessoa. Todas as corujas estão sendo verificadas também, replicou Hermione. Foi o que Filch nos disse quando estava enfiando aqueles sensores em todos os lugares a seu alcance. Realmente atordoado, Harry não encontrou o que dizer. Parecia não haver meios de Malfoy ter trazido um objeto perigoso ou das trevas para a escola. Ele olhou esperançoso para Rony,
que estava sentado de braços cruzados, olhando para Lila Brown. Você consegue pensar em algum meio de Malfoy? Ah, esquece, Harry, disse Rony. Escute aqui, não é minha culpa que Slughorn só tenha convidado nós dois para essa festinha idiota. Nem queríamos ir, sabe? Exclamou Harry, se irritando. Bom, como não sou convidado para festa nenhuma, retrucou Rony, se levantando, acho que vou dormir. E saiu mal-humorado em direção à porta do dormitório dos garotos, deixando Harry e Hermione de olhos arregalados. Harry, chamou a nova artilheira Demelza Robbins, aparecendo de repente ao seu lado. Tenho um recado para você. Do professor Slughorn? Perguntou Harry, esticando-se esperançoso. Não, do professor Snape. Harry desapontou-se. Ele manda dizer para você ir ao escritório dele às 8h30 para cumprir a sua detenção. Ah, não interessa quantos convites para festas você tenha recebido. E ele quer que você saiba que vai separar vermes bons dos podres para serem usados na aula de poções. E diz também que não precisa levar luvas de proteção. Certo, disse Harry chateado. Muito obrigado, Demelza. Bom, pessoal, assim nós terminamos a leitura de mais um capítulo do Enigma do Príncipe, que foi o capítulo 11, a ajudinha de Hermione. Na verdade, se a gente for avaliar, o título do capítulo já estava dando um spoilerzinho do que ia acontecer, né? Mas vamos na ordem cronológica dos acontecimentos. O capítulo inicia, pessoal, com os 3 amigos inseparáveis, Harry, Rony e Hermione, tomando café no salão comum, né, de refeições, lendo jornais e tudo mais, quando eles começam a conversar sobre o teste de quadribol, que seria na sequência, né? Hermione pega o jornal, começa a ler as principais notícias e eles recebem os livros novos pelo Correio das Corujas. A Hermione fica horrorizada com o Harry trocando as capas dos livros, né? Ele mantém o livro do príncipe e troca a capa do livro novo que ele tinha acabado de receber. E nessa eles acabam saindo para participar dos testes. Bom, o Rony dá uma flertadinha, a Hermione fica bicudinha, mas quando eles chegam no campo de futebol, que tem de fato início aos testes, as primeiras 2 horas o Harry só fica separando o joio do trigo. Aqueles que não conseguiam se equilibrar em vassouras, aqueles que não conseguiam se coordenar, aqueles que só estavam lá para zoar, aqueles que eram de outras casas que nem eram da Grifinória. Todo mundo que estava ali só para curtir, para se distrair, então. Ele já estava rouco depois desse período, né? Mas finalmente chegou a selecionar algumas pessoas interessantes para compor um novo time. Dentre elas, Gina e os outros personagens lá que não vem muito ao caso, né? Nesse momento, o que é interessante é a gente focar nos irmãos Weasley. A Gina entrou como artilheira e o Rony como goleiro. Ele acabou derrotando o seu oponente principal, que era o McLaggen, que tinha defendido 4 penalidades, e ficou todo feliz com a vitória. Quando o McLaggen vai tomar satisfação com o Harry Potter. E o Harry põe ele no lugar dele. Achou que ia apanhar, na verdade, né? Mas deu aquela trancadinha ali e seguiu o enterro. Não, você teve a sua chance e quem foi melhor foi o Rony dessa vez. Mas ele percebe que, por um comentário do Rony, que podia ter alguma coisa ali por trás desse erro que o McLaggen cometeu ao defender a última penalidade. Mas passou, naquele momento passou. O comentário quem fez foi o Rony, e ele disse que pareceu que o McLaggen se confundiu, porque ele foi para o lado oposto da cobrança da penalidade. Muito bem. Ele percebeu esse lancezinho no ar, mas tocou a conversa para frente. Eles voltaram, foram conversar com o Hagrid, que assim, eles já tinham percebido, né, no café da manhã, eu esqueci de comentar, mas eles já tinham percebido no café da manhã a ausência constante, tanto do Hagrid quanto do Dumbledore. Muito bem.
foram então à casa do Hagrid para ver o que estava acontecendo com ele. Chegando lá, encontraram com o Bicuço, fizeram aquela paranauê, cumprimentaram também o cachorrinho, né? Cachorrinho, modo de dizer, do Hagrid, o canino. E aí começaram a conversar. O Hagrid, no primeiro momento, não queria nem saber da cara dele, estava emburrado com eles, como se fosse uma criança, porque os três não estavam cursando a disciplina dele. Mas quando Hermione percebeu que ele estava triste por preocupação com a Aragog, aquela aranha assassina, louca, demente, que só o Hagrid vê fofura, ternura e benevolência, o comentário do Hagrid de que ela não estava bem e nem a sua prole, né, a sua família, mais pra frente vai ter um sentido. Guarde essa informaçãozinha aí na caixolinha de vocês. Aí parece que depois da Hermione ter se preocupado em auxiliar o Hagrid a tratar da Aragog, mesmo com o Rony e o Harry fazendo um monte de gestos, um monte de sinais para ela não oferecer ajuda, porque a aranha era uma assassina. 4 anos atrás eles quase tinham morrido nas garras dessa aranha. Hermione ignorou completamente, se solidarizou com o Hagrid e essa solidariedade dela fez com que derretesse aquele mal-estar que tinha acontecido entre os dois. Muito bem, todo mundo se acertou, voltaram a ficar amigos, os Harry e o Rony ficaram aliviados de não terem que ir tratar da Aragog e voltaram para jantar. Quando são interrompidos pelo professor Slughorn, que estava convidando o Harry e a Hermione para um jantar. O Harry já tinha declinado, não ia poder comparecer, porque ele tinha que cumprir a detenção com o Snape. E como ele já tinha escapado uma vez, já tinha sido adiada uma vez a detenção, ele tinha absoluta certeza de que o professor não deixaria que ele escapasse pela segunda vez. Então ele ficou mais tranquilo, não ia ter que ir no jantar chato. Mas a Hermione ia ter que ir. Poderia ir, se quisesse, porque ela tinha sido convidada. E o Rony foi ostensivamente ignorado pelo professor. Então isso azedou o humor dele, ele foi bufando pro salão da Grifinória e lá ficou emburrado. Quando Hermione estava tentando convencê-lo a desmanchar o bico, a Demelza chega para passar o recado do Snape pro Harry. Era para ele desistir de inventar outros compromissos, se podia ser quem fosse que o convidasse para um jantar, que ele tinha a detenção a cumprir. Ele ia mexer com vermes e nem era para levar as luvas de proteção. Assim, pessoal, nós encerramos o capítulo 11 do Enigma do Príncipe. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês estejam curtindo essa leitura, esse projeto que a gente está desenvolvendo. Já estamos bem avançados, né, na leitura de Harry Potter, da saga Harry Potter, e também temos vários outros projetos paralelos. Dá uma entradinha lá no canal, olha a nossa playlist, vê lá quanta coisa bacana a gente produz para vocês. Deixa o seu likezinho, ativa o sininho para receber as nossas notificações, divulga para os seus amigos se vocês estão gostando desse projeto, se vocês apostam que ele vale a pena ser difundido, porque a leitura, para quem não pode ler, é uma iniciativa que nós todos que compomos este canal acreditamos e queremos que cada vez mais pessoas possam ser beneficiadas por ela. Até a próxima, foi um prazer, grande beijo.